Mas então você consegue transferir a capacidade de resposta imune, transferindo a microbiologia de um ser humano para um animal, por exemplo. Exatamente. Isso em humano já foi feito especificamente para isso? Já fizeram acompanhamento, uma fração dos pacientes não responderam ao tratamento, e aí o que eles fizeram? Bom, vamos tentar pegar a microbiota dos pacientes que responderam e colocar nesses que não responderam. O que eles falam, de 30% a 40% tiveram um benefício clínico. Não necessariamente eles curaram do tumor, mas controlou, de vez crescer, controlou o controle, às vezes diminui por um tempo. E dois, em cada estudo, teve um paciente que curou, o tumor subiu. Uau! Fala, pessoal! Bom, hoje o podcast Isaacs está com um convidado mais que especial e internacional. Isso mesmo, um biólogo brasileiro que mora e trabalha em Boston com microbiota intestinal. Você, nutricionista, que sempre quis saber mais sobre esse assunto, que estuda bastante o eixo intestino-cérebro, hoje vai entender que a aplicabilidade da microbiota é um universo muito maior do que você tem visto por aí. E, com isso, damos a palavra ao nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Antônio. Doutor Antônio, se apresente pro pessoal. Opa, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui. É sempre bom, né? Acho que quando a gente está estudando uma área há muito tempo, é sempre bom compartilhar o que a gente está aprendendo. A gente acumula, a gente compartilha em artigos científicos, mas compartilhar em ambientes mais amplos, eu acho que é bem mais interessante para um público geral. Bom, para apresentar, eu vou apresentar de maneira simples, né? Eu sou daqui de Brasília, eu estudei biologia aqui, e eu sempre estudei biologia e matemática. Aí eu fui para a área de bioinformática bem cedo, quando ainda era uma área bem nova. E eu achava incrível a capacidade de você modelar o problema biológico e você quantificar ele e colocar estruturas e usar ferramentas estatísticas. A ferramenta estatística ela tem uma capacidade de você ver o invisível, que eu achava fascinante. Uma coisa é você medir, outra coisa é você medir algo correlacionado e você fazer o modelo e você conseguir enxergar o que você não enxergava antes e depois você testar aquela hipótese para validar, porque isso também é importante para não cair em armadilhas estatísticas e viés. E aí eu fui estudando microbioma. No início eu tinha um interesse muito mais evolutivo. Eu fiz meu doutorado trabalhando com rede regulatória de tuberculose. Depois eu fiz um pós-doc trabalhando com transferência horizontal de genes. Onde você fez doutorado? Onde você fez pós-doc? Eu fiz o doutorado na Boston University, em Boston. Aí depois eu fiz o pós-doc na Columbia University. E aí depois onde fica a Columbia? Columbia University fica em Nova York. E depois eu fui pro Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um hospital lá em Nova York. Aí eu fui que é um dos maiores do mundo especializados em câncer. É o maior. Esses votos são importantíssimos. Vamos mostrar quem é a autoridade que está aqui, né, pô? Ele tá muito humilde. Mostra seu currículo, para. Se eu tivesse um currículo desse, eu tinha estendido. Nature, já publicou na Nature? Então, meu Deus do céu. Vamos falar sério, pô. Da New England, como primeiro autor, né? Meu Deus do céu. Na Science tem a publicação, na Nature Methods e outras revistas de impacto alto também. Em resumo, o seu currículo hoje abriria um doutorado sozinho aí dentro do Brasil, seria isso? Não sei, eu acho que tem muita coisa já, assim, eu acho que você vai acumulando bagagem, você vai vendo, aí isso é interessante também do processo científico de amadurecimento, né? O seu sucesso tem a ver com as escolhas que você faz, com as decisões que você faz. Então, quando a gente é muito verde, a gente está lá não é nem só pelo que a gente está fazendo no doutorado, mas pela bagagem que a gente vai coletar naquele período, a experiência, a maturidade que você ganha, para depois tomar uma decisão mais madura que você vai colher mais. E hoje? O que você faz hoje? Hoje eu trabalho numa empresa, é uma startup de microbioma, que é da área de terapia microbiômica. Então, tem várias aplicações. A aplicação específica que eu estou trabalhando agora é imuno-oncologia, que é para usar microbioma para tratar câncer. Poxa, sensacional. Então, o que você faz hoje é utilizar, então, o microbioma, né, um micro-organismo ali da microbiota do indivíduo,
com que ele atue sobre o desenvolvimento do câncer ou a aplicabilidade dele já está não só no desenvolvimento, mas também no tratamento? Ela está no tratamento em si. Agora, o que é interessante é que é uma coisa muito fenomenológica o que a gente observa. O que isso quer dizer? As pessoas, tem 3 artigos na Science que foram publicados em 2018, que eles viram que o paciente recebe imunoterapia, que é uma terapia que estimula o sistema imune a atacar o câncer. Alguns respondiam muito bem, alguns que estavam em estágio 4, estágio avançado da doença, eles curavam, mas é uma fração pequena que cura. E outros não respondiam. E aí eles viram que tinham alguns padrões na microbiota que era diferente. Aí eles pegaram a microbiota dos pacientes que respondem ao tratamento e que não respondem, aí eles colocaram em modelo animal, em camundongo. Aí o que eles viram nesse modelo animal? Se você pega a microbiota que responde ao tratamento, os camundongos que recebem essa microbiota, eles têm um controle do tumor na simulação do tratamento, e os que recebem de não responde não tem um controle. Então, ela tem uma causalidade. Tem uma causalidade, porque quando a gente estava começando a falar, eu pensava que, tipo assim, era um efeito, né? A alteração do microbioma era... Você via como se fosse mais uma questão de diagnóstico, mas então você consegue transferir a capacidade de resposta imune, transferindo a microbiologia de um ser humano para um animal, por exemplo. Exatamente. Isso em humano já foi feito especificamente para isso? Já. E aí? Então, esse artigo é de 2018, esses 3. Aí eles fizeram um acompanhamento, uma fração dos pacientes não responderam ao tratamento, e aí o que eles fizeram? Bom, vamos tentar pegar a microbiota dos pacientes que responderam e colocar nesses que não responderam. Aí, coisa de 30% a 40% dos pacientes, foram 2 estudos. Eles passaram caramba, 30% a 40%, isso, né? O de aumento que você está falando. O que eles falam, de 30% a 40% tiveram um benefício clínico. Não necessariamente eles curaram do tumor, Sim, mas controlou, de vez crescer, controlou o controle, às vezes diminui por um tempo, depois cresce. E 2, em cada estudo, teve um paciente que curou, que o tumor subiu. Uau. Assim, sumiu naquele período, né? Mas um tipo de tumor específico ou vários tipos de tumores? Qual que era a especificidade do tumor? Não tinha. Eu acho que um foi melanoma, pacientes que tinham melanoma. Eu acho que no outro foi pacientes que tinham tumor no pulmão. Mas eu não tenho certeza, esse segundo. Eu sei que nos 3 primeiros estudos tinha pacientes de pulmão e pacientes de melanoma. Mas nesse que você fez o transplante da microbioma, aí eu acho que foi isso, mas eu posso estar errado. Eu acho muito importante, assim, como a gente está na internet, ainda mais na época que vivemos na época do corte, é muito importante a gente salientar isso. Que você está falando que existe uma forma de tratar, mas que você ainda não entende, não é? Isso é que é o mais importante, né? A gente está no começo, essa ciência está começando agora, ela está se desenvolvendo agora, mas que no futuro as pessoas poderão ser tratadas tomando ou menos ou não tomando remédio para câncer, sem fazer quimioterapia, que talvez seja uma das coisas mais devastadoras, até mais devastador do que o próprio tumor, muitas vezes. Tumor, se a gente for pegar que a própria quimioterapia vermelha, né, por exemplo, a doxorubicina, que é uma das drogas mais utilizadas, ela pode levar à incidência e desenvolvimento de cardiopatia, causando a morte de até cerca de 45% das pessoas que fazem quimioterapia hoje, né? O avanço aí no estudo do microbioma é algo sensacional, né? A gente talvez no futuro diminuir a carga aí desse tratamento, né? Imagina que os nutricionistas estão atendendo, assistindo aqui a gente hoje, porque esses microbiomas, você está falando que eles são transplantados, mas também, eu acredito que no futuro, a gente poderá manipular a dieta do paciente para favorecer aparecer esses micro-organismos. Você concorda com isso? Sim, essa é uma possibilidade. É uma coisa, só para salientar antes, não é que necessariamente não vai usar outros tratamentos, mas ela modula a resposta do tratamento. Você vai ter um tratamento mais eficiente, porque esse da resposta imune, você usa inibidores de checkpoint immune inhibitors, que eu não vou saber traduzir, que eles põem o sistema imune mais agressivo contra o tumor. Só que aí mas nem sempre respondem. A microbioma faz isso. A resposta seja melhor ao seja melhor, porque ela modula o sistema imune. Então você está estimulando o sistema imune, mas aí não responde. Aí por quê? Porque a microbioma não está favorecendo. Então você tem que ter, ela modula o sistema imune. Ela também está lá falando do sistema imune, fica mais agressivo, mas aí respondendo a parte
Se será intervenção possível na manipular isso? microbioma, sim, e as pessoas já fazem estudo com isso. Tem alguns açúcares complexos, né, que a gente não consegue digerir, mas que eles são digeridos por alguns tipos de microbiota. E aonde que está presente esses açúcares, por exemplo? A fibra é um exemplo, A mas inulina em a si. inulina é exatamente o que eu estava O que é pensando. inulina? A inulina é uma fibra, né, que é um prebiótico. É um prebiótico que já é bem difundido, né, em estudos, que hoje em dia, com esse pool, né, esse boom do eixo intestino-cérebro, que no Brasil é muito mais falado do que esse universo que você está trazendo para a gente hoje, né, já estimula-se já uma suplementação com inulina justamente para melhorar a microbiota intestinal do paciente. Né? Então, já melhorando o aspecto da resposta imunológica também. Mas aqui não falando nesse universo tão grande como na aplicabilidade do câncer, como você está trazendo. Né? Aqui se fala muito na questão da redução do peso. No Brasil, ainda é o foco, o grande foco, sim, redução do peso. Né? Que a gente já tinha até abordado isso aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, falando sobre essa questão do peso em si, da redução da obesidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse universo para a gente, né? Você falou dessa aplicabilidade no câncer, né? Onde mais você consegue ver a aplicabilidade aí? Qual que seria esse universo? Qual que seria a abrangência disso? Ou ainda... Então, assim, aí eu acho que o cuidado é onde que a gente vai focar a conversa, porque o universo é gigante. Você falou de obesidade, eu estou trabalhando com câncer diretamente, mas você tem alergia, você tem a parte do doenças neurológicas, você tem, se você olhar uma revisão, é mais fácil, pensa uma doença, e é muito provável que já tenha algum estudo que associa microbioma a esse tipo de doença, entendeu? E é super interessante os mecanismos que estão associados. Mas, para simplificar, eu acho que a melhor maneira é colocar os fundamentos que eu acho que a gente tem aplicabilidade. Ela tem aplicabilidade na questão de diagnóstico, na questão de terapia, na questão de prognóstico, na questão de controle. E eu acho que esse universo que ainda está para ser descoberto, mas está descobrindo cada vez mais, eu acho que a microbioma é parte do futuro da medicina. Para vender minha sardinha, eu falaria, a microbioma é o futuro da medicina, mas é óbvio que é muito mais que a microbioma, mas ela é parte do futuro da medicina. Mas com certeza, né, é parte de um futuro aí realmente promissor, né, desse processo. Sim, você estava falando também com a gente sobre a modulação do ambiente aí para diagnóstico, né? Como é que funcionaria para a questão do diagnóstico microbioma? Eu vou dar um exemplo, câncer no colo do reto, né? Que é o tipo de paciente que eu trabalho, o tipo de dados que eu trabalho. Eu não trabalho diretamente com o paciente, mas os dados dele. Você tem variações, o tumor ele modifica o microambiente, e essa modificação do microambiente, ela modifica o tipo de bactéria que sobrevive lá. Então, a partir do padrão de bactéria que você vive naquela região, você poderia ver algum sinal que indica esse paciente está com alguma característica que você vê em pacientes que têm um tumor. Então, ao invés de você fazer um exame super invasivo, você pega a amostra de fezes, aí você faria o sequenciamento daquela amostra, que é uma coisa simples, todo mundo vai no banheiro com frequência, joga fora, exatamente. Aí você pegaria uma amostra daquilo, faria um sequenciamento, aí você olharia e falaria, pô, tem alguma coisa acontecendo aqui que pode ser um sinal. E não precisa ser só nas fezes, até no sangue, vestígios de DNA de bactérias circulam no sangue, o diagnóstico ele pode ser expandido muito mais. Sensacional, sensacional. A gente estava falando um pouquinho antes aqui também sobre o ácido butírico, né? Sim. Nós falamos aqui um pouquinho sobre isso. Bom, quando nós exploramos o universo aí da nutrição, fazendo esse cruzamento com a microbiota, vamos tentar sair um pouquinho da questão do câncer. Vamos falar de um ser humano que a gente está vendo aqui, um ser humano saudável, né? Essa modulação da microbiota, como você vê a importância de uma microbiota bem modulada na saúde do ser humano aí do dia a dia? Bom, a importância eu vou dizer que ela é crítica, assim, né? Mas agora, o que é uma
microbiota bem modulada, isso a gente ainda tem muito debate. Assim, O que é melhor, uma microbiota diversa ou uma microbiota mais especializada? Porque, por exemplo, pessoas que têm a alimentação que seja muito restrita, não é? Eu acredito que a diversidade de micro-organismos que existe dentro do intestino dela vai ser muito menor do que uma pessoa que come uma grande variedade de alimentos. E o que diz a literatura atualmente? Eu acho o fibra, ele ajuda a diversificar a microbioma de modo geral, mas também é complexo, assim, não é muito fácil, os sinais não são muito claros. Agora, o que é mais consenso é que uma microbiota mais diversa, ela é saudável. Uma microbiota não diversa, ela tem um sinal de disbiose, que a gente chama. E isso está associado a características negativas da fisiologia nossa mesmo. Você conhece algum caso prático em relação a isso, ou da literatura? Sim. Agora, o mais prático, mais específico que eu posso falar é o que eu trabalhei nisso por 4 anos, que são pacientes que recebem transplante hematopoético, pacientes que têm câncer no sangue, e aí eles recebem um transplante. Aí o desfecho dos pacientes, o tempo que eles vão sobreviver, ou quão bem eles vão lidar com o tratamento, ou o desenvolvimento de doenças secundárias, ele está relacionado à qualidade da microbiota. Pacientes que têm uma microbiota mais saudável, eles têm um desfecho melhor, e pacientes que têm uma microbiota menos saudável, eles têm um desfecho pior. Ou uma taxa, a chance o tempo de falar desfecho, vamos falar, a sobrevivência dele é maior quando ele tem ou a chance de sobrevivência é maior quando ele tem uma microbiota mais diversa. Então, quando você está falando saudável, quer dizer diversidade, porque não ficou claro o que é saudável e o que é não saudável. Isso. A parte de diversidade, sim, estaria relacionado a saudável. Agora, dentro das opções diversas, aí a gente não sabe. Tipo, pode você falar, essa bactéria é saudável. Tem bactéria que em uma doença ela está associada tem uma associação positiva e na outra doença uma associação negativa. A gente tem também muito que a gente chama de batch effect em inglês, que é o efeito da fornalha. Assim. Então, um laboratório usa um protocolo experimental, o outro usa outro, você pode ver algumas variações que pode ser específica do protocolo. Isso está melhorando cada vez mais, porque tem mais conversa, mas a gente ainda tem esse debate ainda. Show. Bom, vamos pegar, por exemplo, uma bactéria, né? A gente está falando aqui sobre o Enterococcus, né? Vamos tentar levar isso para esse universo. Você tinha falado que o Enterococcus, por exemplo, é uma bactéria que em algumas patologias ela está relacionada com um desfecho negativo, né? Isso. E aí você tinha falado também que nesse universo da alimentação, fazendo esse cruzamento, né, o Enterococcus é uma bactéria que ela sobrevive melhor, né, em ambientes com a ingestão de laticínios, por exemplo, né, leite, queijos, né? E quando a gente pega, vamos pegar de um modo geral, e aí é importante o pessoal ficar ligado nisso também, né, porque ele ainda chamou atenção para isso, né, que isso não necessariamente... vamos falar que o queijo é ruim, vamos falar que o laticínio é ruim, o leite é ruim. Não, pessoal, é sempre a questão do equilíbrio, né, da alimentação como um todo, né? E aí vamos levar isso para um universo, por exemplo, de uma pessoa que se alimenta sempre aí de maneira inadequada, né, o junk food ali e tal. Enfim, nesse universo de uma alimentação totalmente inadequada, a gente consegue vislumbrar, então, um cenário de uma microbiota realmente que seria com um desfecho, prognóstico mais negativo para o ser humano na saúde como um todo? Falar especificamente a dieta do paciente porque é muito complexo. A gente tem estudos no assunto. Agora, o que a gente consegue fazer em laboratório é você controlar. Então, em modelo animal, o que a gente observa nos pacientes que recebem transplante de medula? Alguns pacientes eles têm uma expansão do Enterococcus. Ele começa com uma microbiota diversa e ao longo do tempo o Enterococcus cresce muito. Cerca de 30% a 40% dos pacientes vão ter essa dominância do Enterococcus. E é uma espécie específica que é Enterococcus fecalis. E aí, esses pacientes eles têm um risco muito maior de desenvolver GVHD, que é uma doença que o transplante ataca o indivíduo, e eles têm uma sobrevida menor também, uma chance de mortalidade maior.
E aí, o que a gente estudou? Assim, a gente está tentando investigar o porquê que isso acontece e o que a gente pode fazer. Aí, olhando as vias metabólicas do Enterococcus, ele tem a via de fermentação da lactose. Ele consegue quebrar a lactose. Aí, em modelo animal, a gente observou que se você dá lactose pro camundongo que tem Enterococcus, ele expande mais. Então, a dieta, aí nesse caso, assim, bem controlado, você consegue colocar a lactose associada à expansão. Não associada, tem uma causalidade, porque você controlou em laboratório com a expansão do Enterococcus. E esses animais, no modelo de GVHD, eles têm um GVHD pior, e a gente vê, então, 3 partes. Enterococcus mais Enterococcus, pior GVHD. Lactose, maior Enterococcus. E lactose, mais GVHD. Então, existe uma ligação causal nesse tipo de paciente com a lactose. Agora, o que é interessante? Aí, como que você pode pensar em seres humanos? Como que eu poderia fazer uma simulação desse tipo de experimento? O ser humano, você não pode fazer um experimento controlado assim, só se você vê que o benefício vai ser muito melhor do que qualquer risco. E o risco tem que ser mínimo por causa de questões éticas. Então, você pega pacientes que são intolerantes à lactose. Então, esses pacientes, você fala, esses daí não estão tomando lactose. Porque eles estão em intolerância, então a dieta dele não vai ter lactose. Aí isso é um controle natural. Mas a gente comparou pacientes que têm intolerância à lactose e pacientes que não têm, a gente não viu uma diferença na taxa de sobrevivência. Eles tiveram um comportamento bem parecido, tanto na expansão do Enterococcus, quanto na incidência de GVHD e na taxa de sobrevivência. Ou seja, a gente tem essa associação que a gente consegue mostrar uma causalidade no modelo animal, mas a microbiota, o mundo natural é muito mais complexo, entendeu? Então por isso que demora a pesquisa e as descobertas. Mas é um tópico. A gente falou, então, sobre, né, o papel da lactose e a expansão da Enterococcus, mas existem muito mais carboidratos no leite, né, que a gente sabe disso. E alguns desses carboidratos eles não são metabolizados pelos seres humanos. E existe algum tipo de relação nesses carboidratos e sobre a resposta imune, modulação de resposta imune? O que você conhece sobre isso? Bom, aí eu posso dar 2 exemplos, né? Assim, a gente, o nosso corpo, o ser humano e a microbioma, a gente está num processo de coevolução de alguns milhões de anos. Não é uma coisa que aconteceu do nada. Então, é parte da nossa fisiologia você ter microbioma saudável. E aí, aí dá para divergir a conversa em vários tópicos, mas para manter o foco, o leite materno ele tem alguns tipos de carboidrato que ele ajuda a selecionar específicos, ele favorece, né? Ele alimenta alguns comensais que a gente comensais são bactérias que a gente convive. Isso, e elas ajudam na nossa fisiologia. Eu acho que essa é a importância. Elas são bactérias não só que a gente convive, mas são boas para a gente. Elas são importantes. As bifidobactérias, no caso, ou não? Pode ser. Tem vários... os lactobacilos vírus, eu acho que eles pensam nesse sentido. Agora, um cuidado também, como a gente falou da diversidade, as pessoas pensam bactéria saudável e não saudável. Aí existe também uma associação, aí as pessoas começam a tomar muito probióticos. As pessoas que tomam muito probióticos, elas perdem a diversidade da microbioma. Por quê? Porque você está colocando uma bomba de alguns tipos que teoricamente são bons, mas você acaba perdendo a diversidade metabólica e de composição. Então, essa ingestão, muitas vezes, é importante falar sobre isso, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente vem com um pool de probióticos é bom, é saudável. A pessoa vai lá e compra pro mês todo e toma todo dia. Não necessariamente vai ser bom para todo mundo. Exato. Eu acho que esse é o momento. Que a gente está no momento da medicina precisa, né? Então, a mesma bactéria não vai necessariamente ser boa ou ruim. Essa coisa da pílula mágica, da bactéria mágica, da composição mágica, não é assim que funciona. Até pela associação com o seu sistema imune. Se o seu sistema imune aprendeu a conviver com um tipo de bactéria e de repente põe outro, ele vai achar estranho aquilo. Peraí, tem alguma coisa errada, pode causar uma reação inflamatória. Você pode ter alguns
Não sei. Porque o seu sistema imune ele vai aprendendo a tolerar aquelas bactérias que provavelmente você já herdou dos seus pais, né, que está dentro do ambiente que você vive, e aí agora você começa a introduzir outras bactérias onde seu sistema imune não aprendeu a tolerar, e isso pode gerar um processo inflamatório, porque o sistema imune ele passa por um processo de aprendizagem, principalmente nos primeiros anos de vida. Né? Então, alterar, né, flora intestinal, essas coisas, não é uma coisa simples, que você, né, simplesmente chega, toma uma decisão de fazer e pronto, acabou, né? E, inclusive, existem casos, né, onde aconteceu transferência de, como é que fala? Transplante fecal? Transplante fecal, né, e a consequência não foi tão boa, né? Você pode dizer algum desses casos? Primeiro falar, uma coisa muito legal da bactéria é porque você consegue modular, você consegue alterar. O nosso genoma, a gente não consegue alterar ele. Tem tecnologia CRISPR, mas... E essas dietas aí, pessoal, ultragenômicas, que eles vão alterar o genoma? A epigenética. O butirato, né, que é um aminoácido, ele altera, por exemplo, ele cria modificações, ele cria acetilações no DNA, que são modificações epigenéticas, que restringe alguns tipos, a expressão de alguns genes e facilita a diferenciação de células imunes para ser regulatórias. Mas a gente tem que ter cuidado com a ideia da pílula mágica, entendeu? Assim, é muito específico, é muito contextualizado. A grande verdade é que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a epigenética pode estar aí. Você se exercitar, você estimula os fatores de transcrição que vão estimular... E tem outra questão, né? Assim, que eu vejo muito aí, que agora está na moda de usar a epigenética na nutrição, é assim... vamos aqui fazer determinadas alterações da dieta ou de comportamento, etc e tal, que de certa forma até é possível, né? Não há que se descartar falar que é impossível, que pode gerar alterações epigenéticas, mas o problema também é que se elas não forem permanentes, né, também elas podem alterar de volta para o estágio anterior também. Então não é simplesmente vou fazer isso daqui para poder alterar as minhas metilações e aí todos os problemas estarão resolvidos pro resto da minha vida, né? E eu acho que a gente não sabe o que está alterando. Eu acho que esse é o grande desafio. É muito especulativo. E tem outro problema, que você está fazendo alguma coisa para alterar um alvo específico e às vezes você também pode estar alterando outros alvos secundários que você não queria alterar. Isso é interessante. Eu acho, assim, a questão da ciência e é uma mentalidade que desenvolve devagar, que é o pensamento científico, né? O método científico, você faz hipótese, você faz experimentos, aí você valida e na maioria das vezes, a sua hipótese original, ela não funciona. Você vai aprendendo. Então, cada experimento que você faz, cada dado que não funciona, você está aprendendo mais sobre o seu sistema. E aí você, depois de muitos erros, você então é assim que funciona, entendeu? Então, toda essa questão, assim, a especulação e a imaginação, sim, a gente pode imaginar tudo. Agora, o prático, saber o que funciona ou não, a gente tem que tomar cuidado com especulações que vão muito além do que a gente conhece. Porque o interessante dessa fala, né, porque justamente ela começa a nos mostrar, né, o quão fantasiosas são algumas ideias que as pessoas têm, né? Pode fazer um certo sentido em algum momento, mas não se tem noção do resultado que pode causar de fato, né? Aí nós estamos falando mais cedo, falamos um pouco sobre a questão do transplante de fezes, né? E chegou-se ao momento aí de termos terapias que se fazia aplicação de antibiótico, né? Para realmente exterminar a microbiota intestinal e depois entrava-se com uma quantidade de probióticos ali para montar, né, uma microbiota propriamente dita, com o objetivo de reduzir peso, com o objetivo de melhorar o aspecto da saúde, mas não é uma resposta, como está sendo tratada aqui, não é uma resposta muito assertiva da situação, né? A gente não tem uma certeza exatamente do que isso tudo vai causar, né, no impacto da saúde do ser humano. É isso que a gente poderia afirmar, no caso. A gente tem um momento de muita incerteza como funciona e o que a gente consegue ver é um pouco tentativa e erro, né? Então, o que acontece? No caso dos pacientes que não respondiam à imunoterapia, então você viu aquela microbiota desses indivíduos, eles pegaram de 2 indivíduos e deram para 5 pacientes.
Então, para 10 indivíduos, isso foi um estudo. Aí a microbiota desses 2 indivíduos que responderam muito bem ao tratamento, eles conseguiram resgatar de 10, 3 benefícios clínicos, sendo que um desapareceu, você não via mais o sinal do tumor. Ou seja, tem alguma coisa naquela microbiota que induz o sistema imune a ser mais agressivo ao câncer, mas não em todos os pacientes, não em todo mundo. E a gente não sabe qual, a gente não sabe o que, a gente não sabe se é uma bactéria em si, ou se é a comunidade, se elas têm que estar, se tem alguma sinergia da composição. Então, a gente tem, a causalidade existe, mas os mecanismos ainda não são muito claros. E você acha que o que dificulta entender essa ciência é o quê? O nível de complexidade que ela tem, o nível de capacidade que nós temos de processar esses dados, porque hoje em dia a complexidade está sendo superada pelos computadores, né? Então, o que você acha que é o principal limitante nisso daí? Você que é da bioinformática. Então, aí essa parte é interessante falar. O computador, o machine learning, a inteligência artificial, ela vai ser tão boa quanto os dados que você tem. Então, ela não consegue... Um jogo de xadrez ou um Go, quando você tem as regras definidas, você pode simular dados, porque a regra está definida e é perfeita aquela regra. Agora, quando você está no mundo real, você não pode simular dados. Se você simular, vai ter um viés que não funciona. Então, o único dado real que você tem é o dado que você coleta. São dados dos pacientes ou dos modelos animais que você trabalha. Então, a grande limitação que a gente tem é os dados em si. E aí a outra limitação aí está na complexidade. Se você tem tanta complexidade, tanta variação, como que você pode controlar e ver o que está realmente causando? Aí o que você pode é gerar hipóteses a partir desses dados, aí você faz experimentos específicos para olhar mecanismos específicos. Mas as generalizações são sempre especulativas. Tanto é que quando você faz um tratamento humano, né, no caso de uma droga, um remédio, então a terapia microbioma ainda não tem um tratamento aprovado. A gente teve um resultado muito positivo, não a gente no grupo, mas um grupo para tratar a infecção de uma bactéria que chama Clostridioides difficile, que ela causa uma diarreia forte, é uma doença intestinal. Aí na fase 3 o resultado foi muito promissor. Então a gente tem uma expectativa na área que vai ter um tratamento para essa bactéria à base de um coquetel de bactéria. Mas ainda são áreas muito novas. Mas o que acontece? Como a gente não sabe, o que a gente pode fazer, o conhecimento ajuda a gente a desenvolver como que o nosso planejamento. Mas aí você tem que olhar, coletar dados, aí você tem que passar pelos ensaios clínicos, né? Você tem a fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 é um grupo pequeno só para testar, principalmente para testar que não tem toxicidade, que o risco é mínimo para os pacientes. Aí na fase 2 você já expande um pouco a cohorte e você quer ver alguma evidência de funcionalidade. E na fase 3 você tem que provar que tem uma funcionalidade. Se na fase 1 você vê que tem um risco que está maior do que o que a gente considera mínimo, aí você tem que cortar aquele tipo de experimento. Você não pode, é antiético você submeter um paciente a um risco. Então, esse processo sempre vai ser necessário. Não tem como, a gente pode especular o que for, mas se a gente não passar por um controle rigoroso do ensaio clínico, a gente não consegue dizer isso aqui realmente funciona ou não. Então, a gente vai aprendendo os pedaços com a ciência e montando aquele quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, ele nunca vai ser... Você vai ter talvez, digamos assim, 1 milhão de possibilidades, assim, infinitas pela quantidade de composição que você pode alterar, você tem muita possibilidade do que poderia ser o tratamento. Você não vai testar tudo, mas você vai falar, com o meu conhecimento, com as evidências, eu acho que isso aqui vai funcionar. Aí você testa. Se o resultado disso for melhor do que o anterior, e você tem evidência e você prova, aí sim, ali você está desenvolvendo uma terapia. Mas são processos que demoram 5, 10 anos, entendeu? Desenvolver uma terapia em si é um processo longo. Então é isso, eu acho que a gente tem que ser... Tem a parte promissora, tem a parte especulativa e tem o que realmente, como realmente funciona o processo para a gente confiar. A gente vai aprendendo os mecanismos, mas é muito complexo. Agora deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, né? A gente falou tanto de coisas para nutricionistas, agora vamos falar sobre biólogos.
Como é que é a sua rotina de trabalho, Antônio? Rotina. Porque eu conheço o Antônio, né? A gente já se conhece há bastante tempo, inclusive daqui 2 semanas estaremos na Costa Rica, né, Vamos Antônio? viajar. E o Antônio, desde que ele começou a trabalhar nessa última companhia aí, cara, cada dia ele está num lugar diferente. Parece que você virou um nômade, né? Porque cada dia ele está num país diferente. Eu acredito que muitos dos biólogos que estão ali nos assistindo querem ganhar em dólar e querem poder trabalhar, né, remotamente em horários. Bom, a gente sabe que não existe como você definir a quantidade de horas que você vai trabalhar, né? Você trabalha com certeza, mas você tem uma certa liberdade geográfica. Como que é a sua rotina de trabalho? Então, bom, pode ter a pergunta como eu cheguei aqui e como é a minha rotina, né? Aham. Eu acho que, respondendo a da rotina, ela é bem flexível. Ela é focada Em resultado. em resultado. Produtividade. Então, o que a gente tem? Eu fui contratado por essa empresa para coordenar um grupo e para desenvolver uma linha de pesquisa nessa área de... As pessoas que trabalham com vocês, onde que elas estão? Estão em Boston. Eu estou em Boston, na verdade. A minha Uhum. base é Boston. Só que durante a pandemia, estava todo mundo em tudo quanto é lugar. Então, eu morava em Nova York. Nova York é caríssimo. O aluguel de Nova York é muito caro. Aí eu tava, sei lá, de vez eu ficar vivendo apertado em Nova York, aí eu... Ia pro Brasil, ia para eu fechei meu apartamento, Porto Rico. parei de pagar aluguel, e agora, ao invés de eu pagar aluguel, eu vou ficar em lugares diferentes. E aí foi uma experiência muito rica, assim, muito única. Valeu a pena, né? Eu acho que vale a pena. Acho que por longo prazo você sente falta de uma raiz, entendeu? Então agora eu moro em Boston, mas eu tenho flexibilidade ainda de trabalhar à distância, mas não que nem era ano passado. Porque ano passado eu ainda estava... muita pandemia, ainda estava no período pandêmico. Mas essa flexibilidade é muito boa, assim. E como que funciona essa rotina? Então você recebe os dados vão ser colocados na nuvem, aí você vai lá e começa a fazer análise de dados, você vai ter reuniões com pessoas específicas. Conta aí, por exemplo, qual foi o seu último dia de trabalho, o que foi que você fez, por exemplo? A rotina funciona, a gente define uma programação e metas. Então, a gente tem metas anuais, metas semestrais, metas trimestrais e metas que são bi-weekly, né? Então, a anual é a visão da onde a gente quer chegar. Isso tem que ser aprovado e a galera falando, se realmente você me convenceu. E aí você divide isso em metas semestrais para depois de 6 meses você reavaliar e falar, está fazendo sentido continuar nessa direção ou a gente adapta? E aí você quebra ela em metas de 3 meses e para facilitar o planejamento, e essas de 2 semanas a gente quebra ela em tarefas bem específicas. Essa semana eu vou fazer isso. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer análise de dados. Eu coordeno um grupo pequeno agora, no momento. Eu tenho que estar sempre atualizado da literatura, eu tenho que ler muito, eu estou sempre lendo. Então, ler é uma coisa que eu posso fazer em vários lugares. Tem que escrever, eu tenho que fazer contato com potenciais colaboradores, né, para trabalhar junto. E você tem que também ter o conhecimento do que você está fazendo. Porque... digamos, contato com o colaborador. Não é uma checklist, entendeu? Assim, eu tenho que fazer, não é um dever de casa que você fala, faça contato com o colaborador. Aí fiz, check. Você tem que conversar com várias pessoas e ver o que a gente pode fazer, o que essa pessoa oferece, o que a gente oferece. A gente tem que descobrir interesse mútuo, porque os dois têm que estar envolvidos, os dois têm que ter interesse, a empresa tem que ter interesse. Eu estou representando a empresa, e fazer a escolha correta, né? Se você pegar uma pessoa só para dizer, a gente vai trabalhar com esse cara, e aí, o que tá dando? Dá mais ou menos, assim. Então, saber fazer as decisões certas, eu acho que isso também é fundamental, e eu acho que a gente vai aprendendo com a experiência, né? O que pode funcionar mais, o que pode funcionar menos. A gente tem colaborações com pessoal, o grupo da China, que a empresa é chinesa, né? Só que ela tem um escritório em Boston também. Ontem, por exemplo, eu passei o dia baixando uns dados que eu estou querendo fazer umas análises novas nesses dados, e aí eu tinha que verificar se tem a informação que eu tenho para já usar. O computador de mesa, o seu laptop consegue rodar esses dados?
Ou precisa de Consegue. supercomputadores? Não, a gente, no meu computador, eu faço o protótipo, geralmente. Uhum. Eu trabalho, eu vejo o que funciona e tal, aí é rapidinho. Agora, para rodar em larga escala, a gente usa servidores. O professor Lucas está saindo aí agora, e agora vai ficar só eu, Antônio, tem um compromisso agora. Pessoal, como sempre, muito bom estar com vocês aqui em mais um super podcast. Obrigado, Antônio, pela participação, um prazer. Pessoal, currículo de metros, hein? Metros. Valeu, galera, e até a próxima. E eu estou continuando aqui com o Antônio, a gente está falando sobre microbiota, e a gente estava conversando sobre, né, o papel, como que é o trabalho dele no dia a dia, para poder incentivar você, biólogo brasileiro, né, que um dia queira fazer o trabalho parecido com o que ele fez. Antônio, conta pra gente como é que você chegou lá nos Estados Unidos Como que eu cheguei lá? como você chegou onde você está hoje. Pode ser breve, porque a gente sabe que a história foi longa. Já tem quantos anos? 15 tô há anos? 14 anos. 14 anos. Acabei de fazer 14. Então, a história, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu acho que essa era a grande verdade. Será que tem alguém aí assistindo a gente que não sabe o que quer fazer da vida? Eu acho que eu tinha meio que, vou falar um chamado, mas não é um chamado, tipo, supernatural, mas eu tinha uma curiosidade muito grande, científica. Você largou um concurso público para poder ir para os Estados Unidos? Tinha passado na Polícia Civil. E... Você sentiu um chamado, uma força superior? Eu acho que eu ia ficar inquieto, para ser mais preciso, assim. Eu ia ficar inquieto se eu não buscasse essa curiosidade que estava de aprender mais. Eu queria trabalhar, eu sou biólogo, tinha uma base em matemática também, eu quase formei em matemática, mas eu queria trabalhar com evolução, mas usando modelos quantitativos. Eu queria conectar o conhecimento matemático... A sua vida antes de ir para os Estados Unidos, então, era basicamente acadêmica. O que você está falando para mim, basicamente, era um pensamento acadêmico, não era um pensamento de indústria onde você está se posicionando hoje. Sim, era muito curiosidade. Eu não gostava da área acadêmica. Eu não tinha, assim, uma ânsia de virar professor universitário ou uma ânsia de área acadêmica. O meu interesse, o que eu falo seria... O problema que eu tinha interesse só que não era tão bem formulado, não tinha tanta maturidade, mas é trabalhar na evolução das ideias, ideologias. Assim, eu não vou entrar nessa questão de polarização, mas se você pensar as ideologias, as ideias elas estão sempre se trocando, elas seguem um processo evolutivo muito interessante, só que as pessoas não pensam dessa forma. Então é interessante que você tem várias propriedades, você tem ancestralidade, teve algum lugar que veio aquelas ideias, você tem recombinação, você tem transferência, você tem o fitness, né, que é o processo de seleção. Algumas ideias elas se adaptam melhor e são mais selecionadas, talvez porque elas explicam melhor um problema, ou talvez porque elas impactam mais o psicológico humano, entendeu? E eu tinha muito interesse nesse processo, mas eu nunca trabalhei com isso. Era um interesse bem individual, e eu via isso pelas conversas que eu tinha antes do mundo ter mídia social, assim, você via a diversidade de pensamento e tal, e eu achava isso muito curioso. E agora é muito explícito, né? Então, o que eu acho que torna mais interessante, porque hoje a gente consegue coletar dados e trabalhar com isso, mas eu nunca trabalhei com isso. Enfim, mas aí nesse conhecimento evolutivo, eu tinha um interesse muito grande quando eu comecei a trabalhar entender cooperação de bactéria, ecologia de bactéria. Então, elas são indivíduos competindo por recurso num ambiente muito pequeno. E aí, nessas propriedades, estudando isso e estudando o genoma bacteriano, de repente eu fui me envolvendo cada vez mais com microbioma. Aí eu fiz um pós-doc já com microbioma. Aí, depois do pós-doc, eu queria alguma coisa mais aplicada, porque lá era muito mais acadêmico. Aí eu fui trabalhar no hospital. E aí no hospital eu comecei a achar, agora eu estou procurando o meu caminho profissional. Que você conseguiu, de fato, aplicar tudo que você estudou a vida inteira, sim, certo? Exato. Até então você fazia tudo experimental. Experimental, você trabalha dentro de condições controladas, e agora quando você vai para o técnico, né, você tem um ser humano ali na sua frente, você tem que dar uma resposta. Não é simplesmente, né, se der errado, tudo bem, eu vou remontar o experimento, né? E como é que foi esse seu tempo lá no hospital, né? O que você fazia lá no hospital? É a mesma coisa que você está fazendo nessa companhia atual? O problema específico mudou, mas o estilo de trabalho é muito parecido. E o que mudou no problema específico?
Eu trabalhava com pacientes que recebiam transplante de medula óssea, transplante de células hematopoéticas. E agora eu trabalho com pacientes que têm outros tipos de câncer, né? E eu estou trabalhando na parte terapêutica. No hospital ainda era acadêmico. Eu estava querendo ver como que a bactéria está associada com o desfecho desses pacientes. Agora eu quero ver como que eu posso desenvolver uma terapia para os pacientes a partir do microbioma. Entendi. Mas você falou que antigamente era acadêmico, mas você fazia a parte acadêmica, mas existiam outras pessoas que tomavam as decisões para fazer a parte da terapia, porque o hospital não pode ficar simplesmente... Sim, sim. E no caso que eu estou falando, sendo mais específico, tinha um médico. O médico ia pegar os dados que você tinha interpretado e ia tomar as decisões. Sim, eu trabalhava com... Tinha muitos médicos que trabalhavam comigo. Eu trabalhava com análise de dados. O hospital ele tem uma coleta muito grande de pacientes, de amostra de fezes. Eles já trabalhavam nisso desde 2009, eu acho. Então, eu entrei lá em 2017, já tinha 8 anos de coletas e continuam coletando. Então, aquele laboratório era o grupo com o maior número de dados que você tem. E a qualidade da sua pesquisa, quando você faz uma pesquisa computacional, está muito relacionado à qualidade dos dados. Então, eles tinham qualidade de dados gigantes. E aí, o que a gente fazia? Assim que eu cheguei, eu trabalhei com um médico diretamente, que a gente estava analisando aqueles dados e a gente tinha do nosso hospital e de mais outros 3 hospitais para ver o que pode estar, qual o papel do microbioma na sobrevivência dos pacientes. Então, eu já tinha na literatura, com uma amostra pequena, assim, até do próprio hospital no início, associar a diversidade com o desfecho do paciente, mas a gente queria ver se isso funcionava em outros hospitais, com outros desafios e numa escala muito maior. E funcionou. E a gente não só viu essa associação da diversidade, a gente também, o modelo computacional, você consegue usar ferramentas que você tem um dado gigante. Aí primeiro você filtra esse dado para ver qual dado faz mais sentido para você olhar. Então, você pensar, cada espécie de bactéria, cada gênero, seria uma variável, mas você não vai trabalhar com todas elas, você vai trabalhar com as que são mais relevantes. Aí pode ter vários critérios. Aí a gente reduz aquela amostra e a gente faz um modelo, e esse modelo ele vai te dar um sinal, que ele vai te dizer, essa bactéria aqui está associada com risco maior, essa com risco menor, essa tem uma chance de ser mais benéfica, e aí você consegue até ranquear esses tipos de bactérias. Então, isso que a gente fez, a gente até patenteou dentro do hospital. Isso tem aplicação, mas também tem a parte de descoberta. O nosso recurso do laboratório tinha parceria com a indústria, mas também tem a parte acadêmica, você escrever grants, você tem esse processo acadêmico de como conseguir recursos para o laboratório. E agora, você escreve grant? Agora eu não escrevo grant, mas eu escrevo projetos dentro da empresa, na minha posição, né? Que eu escrevo projetos e eu falo qual que é o potencial que a gente tem em usar isso. Eu explico o porquê que aquilo pode ser relevante ou não, mas as decisões de negócio são de pessoas que estão acima de mim e o financiamento da empresa vem de financiamento de investidores, né, que olham, falam, essa área é promissora, o trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo é promissor, e aí a gente faz a parte de pesquisa. Legal. E o futuro? O seu futuro? Você acha que você vai parar onde? Caramba. Você acha que você vai ficar nessa empresa pro resto da vida? Não sei. Assim, não dá pra saber. Eu acho que aí quando a gente é muito jovem, a gente tem sonhos, né? Acho que quando a gente é mais velho, a gente faz planos. Porque a gente tem mais maturidade e mais pé no chão. Então, eu ainda estou aprendendo muito onde eu estou gostando do que eu faço. Aí eu quero desenvolver mais. E aí eu não sei, assim, eu posso crescer nessa empresa, se essa empresa me der qualidade de vida, me der liberdade criativa, eu acho que pode ser muito interessante para mim. Agora, a gente não sabe o futuro, né? A empresa também, quando você está numa startup, ela pode dar certo, pode não dar certo, né? Então, a gente tem que ver. Eu sempre tive interesse em fazer pesquisa no Brasil, desenvolver ciência e tecnologia, mas eu não sei mas esse interesse era na parte de sonho, na parte de planos, muda de não como... sabe se é viável. Como que você pode transformar um sonho em realidade. Ou pelo menos dentro de uma vida, né?
Porque possível mas o que você precisaria de mover? Talvez não depende de você, né? Isso, e aí, então, assim, aí muda a pergunta, assim, o sonho é esse, né, a gente quer desenvolver isso aqui, e aí o plano é assim, o que eu posso fazer? Então, eu não posso, não tá nesse nível, mas eu posso fazer uma contribuição assim, entendeu? E aí talvez você descobrir o que você pode contribuir e às vezes montar montar uma startup minha, pode ser interessante, ou trabalhar, aí eu não sei, eu tô aberto, assim, eu acho que é importante a gente estar sempre aberto para possibilidades, para não fechar a porta e não fechar muita gente, também ser realista, né, eu acho que a vantagem da maturidade é que a gente é mais realista e isso, eu acho que isso faz bem nas decisões que a gente tem. Dentro aí da área de microbioma, tem alguma coisa que você acha que é bastante relevante, que está acontecendo aí no mundo e é pouco falado no Brasil e deve chegar aqui em algum tempo? Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo, né? Tem essa que é bem famosa, que esse tratamento para Clostridium difficile, eu acho que vai sair. A expectativa é que vai sair, que a empresa teve o resultado de fase 3, foi publicado na New England, que é uma revista bem famosa. Já tinha muitos resultados preliminares, até acadêmicos, mostrando que a microbiota tem um papel nesse tratamento. Então, isso vira uma referência muito forte você ter um tratamento que é aprovado pelo FDA dos Estados Unidos, que é como se fosse uma Anvisa de lá. Né? Esse seria o primeiro ou não? Já seria o primeiro. Caramba. Seria o primeiro. Agora, o que é muito interessante, esse campo, quando eu defendi o doutorado foi em 2013. Ele estava começando em 2012, 2013. E eu já fui 3 vezes numa conferência, que eu acho que esse ano acho que foi a 9ª edição. Eu fui na 4ª, fui na 7ª e agora na 9ª. E é interessante você ver a diferença das palestras. No início, era muito inicial, era muito fase 1. Aí agora já está tendo fase 3. E aí agora tem muita discussão que é a parte regulatória, né? O que antigamente isso deu problema para uma empresa. Eles falaram, o que é o microbioma? Como é que a gente... Porque não tinha regulação, é tão novo. Aí o FDA ele fazia regulação por analogia. Que aí uma empresa usou um processo como se fosse suplemento alimentar para um problema da microbiota. Aí isso deu problema, falou, não, isso não vale, entendeu? Assim, porque... Seja um pouco mais específico sobre o problema, para a gente poder entender. Se você pega pensa o processo de desenvolvimento de uma terapia para o ser humano. Se você pega uma molécula que tem uma ação que ela vai se ligar ao entendi. Ele queria liberar como suplemento porque seria mais rápido para passar pelo FDA. Se você pega uma molécula anti-inflamatória, ali você não sabe o que ela vai causar no ser humano, entendeu? Então você tem um rigor muito, muito maior para provar safety, né, que é segurança. Agora, com suplemento alimentar, o rigor é menor porque as consequências negativas são mais raras, entendeu? Então, como não tinha uma regulação muito clara, aí uma empresa tentou esse caminho. Aí o que eles faziam? Eles faziam a análise da microbiota, mas eles davam suplemento alimentar, assim, e aí ele... não tinha uma correlação direta? Tinha, sim, mais ou menos, mas não era o foco. Não, o risco maior não estava naquele suplemento, estava na microbioma, é o mais desconhecido. Então, eu acho que foi um desvio de foco, e aí agora... Eles chamam de LBP, que é Life Biotherapeutic Products, que são produtos bioterapêuticos vivos, né? Cara, uma coisa interessante que me ocorreu aqui, porque durante a nossa conversa a gente conversou de gestão de risco, certo? Porque conhecer microbiologia é gestão de risco, você vai saber, por exemplo, a probabilidade do desfecho de doenças e de determinadas terapias, se vai dar certo ou não. Os planos de saúde, cara, podem, já pensou em vetar aceitar determinado paciente baseado na microbiota aqui? Seria um problema ético. Já aconteceu casos desse tipo? Assim, como é tudo muito novo, eu acho que ainda não é bem regulado. Mas eu estava lendo um livro sobre desenvolvimento de terapia, né? Falando do processo que ele toca nesse assunto. Eu posso até falar desse livro depois, mas eu não vou falar, só para focar. Parece que nos Estados Unidos é proibido negar plano de saúde por pré-condição. No início era,
Aí depois ele foi regulamentado, não pode negar, porque o plano de saúde é para tratar as pessoas que estão doentes, e não para cobrar das pessoas que são sadias, né? Uhum. Então, eu acho que uma condição dessas pode acontecer, eu não sei, mas eu espero, e aí depende de como a gente regula o sistema, mas um sistema bem regulado, ele tem que ser, porque você não pode pensar que recurso vem do nada, mas ele tem que tratar as pessoas, né? Você não pode deixar ter um sistema de saúde que vai selecionar quem vai viver ou quem não vai, entendeu? Assim, Mas, aparentemente, as desafio. histórias que a gente escuta por aí, né? É, Porque a gente vive no Brasil e também morei fora também, isso É. acontecia muito lá. Às vezes eles não proíbem você ter o plano de saúde, mas eles colocam preços que são proibitivos, né? Tem casos na minha família que minha tia teve que largar o plano de saúde porque era praticamente o que ela ganhava no sim, mês, sim. né? Então, não é simplesmente a questão do o que é o governo, né? O governo, ele está aqui para fazer o quê? Regular os planos de saúde. E aqui que está, de fato, servindo, né? Sim, sim. Porque às vezes parece que estão servindo aos interesses do plano de saúde, ou seja, não seria uma política Sim. de saúde, seria uma política econômica, aparentemente, Sim. o que tem acontecido, né? Sim, acho que é o grande desafio, né? Países já são mais funcionais, o sistema de saúde já funciona melhor, né? Acho que o Canadá, os países europeus, países como o Brasil, Estados Unidos, é muito desafiante. Aí tem o que a gente quer, tem como as pessoas pensam, né? A maneira que o brasileiro pensa e o americano pensa é diferente. O brasileiro, a gente tem hoje a gente está bem polarizado, né? Mas tem a questão do sistema único, mas acaba sendo um sistema único suplementado por plano de saúde, então nem o plano de saúde funciona direito, o sistema único fornece muita coisa, mas tem um risco, né? Tem um atraso e tal. E nos Estados Unidos eles têm uma rejeição ao sistema único e eles estão tentando desenvolver um sistema universal, mas que não seja do governo. Então a ideia deles é interessante, assim, eu não tenho uma opinião formada como deve ser, mas a ideia lá é para você ter um plano para servir todo mundo, então todo mundo tem que ter um plano de saúde, essa é a ideia, vai ser obrigatório. Vai ser tipo igual o seguro de carro lá. Você quer ter o seguro de carro, carro, você tem que... Se você quer ter carro, você tem que ter seguro de carro. Você tem que ter o seguro de carro, então eles querem fazer o mesmo plano de saúde. Se você não tiver, você tem uma punição no imposto de renda. E isso já, Massachusetts já é assim, né, há muito tempo, e alguns estados também são assim, mas ainda não é federal. Aí qual que é a ideia dessa? A ideia do seguro-saúde é que as pessoas sadias, elas que têm que pagar o custo das pessoas doentes. Mas o custo vai ser alto. Não tem como fugir, assim. É muito mais difícil você diminuir o custo do tratamento, porque você tem um médico, você tem, seja lá o que for, o fisioterapeuta, o hospital, e aí, mas o que você pode ter é como no seguro de carro. Você tem um seguro, você não quer usar aquele seguro, mas você tem. Só que se precisar, você usa. E aí, eu acho que o debate lá nos Estados Unidos é mais nessa direção, entendeu? O que eu vejo, pelo menos o que eu estava lendo. Se você põe ali o obrigatório, você vai diminuir o preço total dos custos e você vai conseguir melhorar o acesso a todo mundo. E ele tem que ser acessível. Então, um debate mas eu estou doente, aí o tratamento custa 80 mil, digamos. Você não tem que pagar 80 mil. Assim, você não tem que esperar isso, mas esse 80 mil ele estaria diluído no plano, no custo de todo mundo, aí esse debate é muito difícil. Eu não tenho uma opinião formada, mas é mais ou menos essa direção que eu vejo o pensamento nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem outro tipo de mentalidade, porque nos Estados Unidos eles querem fomentar muita inovação. Se você diminui o custo, você engessa a inovação. E aí, o livro que eu estava lendo é muito sobre isso, assim. E é interessante que a parte de inovação tem um custo muito pequeno e depois de 10 anos cai a patente, né? Assim, depois de alguns anos. E eles comparam o médico, o cirurgião sempre vai ser caro. Agora, o investimento na pesquisa, ele é como se fosse uma hipoteca. Você investe, você desenvolve, depois de um tempo vence a patente, ele fica para o mundo. Agora, o tratamento assim, do cirurgião é como se fosse um aluguel. Você tem que estar sempre pagando de acordo com a necessidade. Tá? Uma coisa interessante aí, deixa aí um recado para os nossos amigos biólogos aí. O que você sugere para eles que estão formando agora aí, querem entrar no seu ramo?
qual seria a trilha seguir para chegar onde você chegou? Onde eu cheguei? Bom, um facão nas costas, olhar a floresta. Se você vê uma brecha pequena, você vai nela e não desiste, porque a minha trilha, eu não tinha um caminho trilhado, né? Eu vi uma pequena abertura e eu ia indo. Aí eu ia aprendendo, né, maturidade e descobrindo. Então o segredo é ir indo. Não, acho que dá para dar uma... desculpa, fala. Não, mas aparentemente porque provavelmente, se você trocar de caminho várias vezes, você provavelmente não chega a lugar nenhum. E às vezes seguir um único caminho e ir até o fim, no final, em algum lugar, você vai chegar. Eu acho que sim, pode ser. Eu acho difícil dar um conselho, assim. Eu acho que tem que vir muito de você, depende da pessoa. Eu acho que eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei se eu não tivesse uma curiosidade intrínseca muito grande. Porque essa coisa da flexibilidade do tempo também é eu trabalhar o tempo inteiro. Assim, eu tenho flexibilidade de controlar onde eu estou, mas eu também estou sempre pensando naquilo. Eu estou lendo bastante, assim. E eu estou lendo e estou pensando porque eu tenho essa curiosidade intrínseca. Aí se você pensa como, vou fazer ciência para ter esse estilo de vida, eu acho que não vai funcionar assim se você não tiver essa curiosidade de entender como as coisas funcionam, o que você pode fazer para resolver aquele problema, entendeu? Às vezes, isso... E tem outras trilhas que dá para fazer também, que eu acho que pensar na questão econômica também. Eu acho que você não é escravo do que o seu orientador está dizendo para você, assim, é um caminho, entendeu? E acho que na área acadêmica, às vezes tem um viés de formação da pessoa, de formar você para ser igual, assim, eu não tenho que te formar para ser um outro eu tenho que te formar para você ser o você. Então, eu tenho muitas limitações, mas eu posso ter algum conhecimento que vai te ajudar na sua caminhada, e eu acho que essa troca, eu acho que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de perceber isso. Eu acho que esse é um problema do nosso sistema acadêmico atual, né? O nosso sistema acadêmico atual, ele leva pouco em consideração as vontades de quem está na base, né? Ele só supre as vontades de quem são os professores de fato, né? Eles ali, é como se todo mundo estivesse lá para poder servir eles, né? Então isso vira um problema. E eu já falei isso em outros podcasts aqui, esse sistema ele precisa de mudar porque ele é tóxico, entendeu? Quem passou por lá sabe que isso é um sistema tóxico, onde todas as suas individualidades elas são postas em lado para você fazer o que o seu orientador quer, né? E muitas das vezes, assim, o nível de discussão, de opinião que tem um estudante de pós-graduação no Brasil, ele é bastante limitado, né? Então, ele acaba que ele vira escravo. Primeiro, e outra coisa também, o sistema, como a pessoa é remunerada no Brasil na ciência, talvez eu acho que essa seja a maior limitação que eu vejo na ciência, porque o cara é totalmente desestimulado, vai ficar ganhando uma bolsa onde ele não tem nenhum direito trabalhista, ele não tem férias, ele pode ser mandado embora a qualquer momento, e se ele é mandado embora não tem nenhum tipo de direito. E para piorar, ainda tem muitos que trabalham de graça. A mentalidade que o Brasil tem que ter de ciência, assim, para adicionar ao que você está falando, eu acho que a gente tem que pensar qual que é o desafio atual do nosso país. A gente foi planejado, a nossa visão muito, essa é a minha impressão também, a minha opinião. Nos anos 60, 70, o que a gente falta? Falta professores no Brasil. Então, a gente foi planejado para suprir a demanda de professores. E eu acho que a gente ainda tem essa mentalidade. E já passou. E já passou essa mentalidade, já está 20 anos atrasada essa mentalidade. Porque acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente começou a saturar de professor. Então, qual que é a mentalidade que a gente tem que ter? Onde que a gente agrega valor ao nosso... Isso que você falou é muito importante. E tem outra coisa também que tem a ver com o investidor, que aí já não é tão culpa do sistema acadêmico em si. O que você falou, o sistema acadêmico ele é muito voltado para você formar novos professores, né? Teoricamente, você não forma cientista, você forma professor. Esse é o fato. Mas também tem outra questão que eu acho que é muito importante, que precisa mudar muito no Brasil, é o investidor. O investidor brasileiro, normalmente ele quer investir num tipo de coisa que tem muita segurança, mas tem pouca rentabilidade, que é você investir, por exemplo, numa multinacional. Eu quero investir na Volkswagen, ajudar a Volkswagen aqui no Brasil, né, porque eu sei que o retorno vai ser certeiro.
ao invés de investir numa nova indústria, num carro brasileiro, onde o ganho seria muito maior se você investisse o seu dinheiro ali, tornasse ele tão competitivo como a Volkswagen é e por aí vai. Eu acho que esse é um outro problema muito sério, né, que está fora da academia e que a gente não tem o hábito de querer investir em empresas nacionais, ou pelo menos entender de negócios ao ponto de você conseguir manejar o risco para falar, cara, essa empresa aqui, olha, ela tem um potencial tão grande que a chance de dar errado é baixa e vale a pena investir. Porque, por exemplo, na nossa área, na área de ciência e tecnologia, principalmente de biotecnologia, praticamente todo recurso que vem, no Brasil, ele vem de fomentos públicos, Sim, né? sim. E isso daí também é outra coisa que limita muito o desenvolvimento, né? Sim. E os que vêm privados, geralmente, já são de empresas que só estão utilizando o nosso clima, né? Porque aqui você consegue desenvolver pesquisas com commodities de maneira que você não consegue, em escala que você não consegue fazer em nenhum lugar do mundo. E commodities dá muito dinheiro. Então, a pesquisa aqui o dinheiro que está vindo para cá na pesquisa, eles estão voltados para isso, para você conseguir melhorar a produção agropecuária, mas essa pesquisa, né, não necessariamente ela está desenvolvendo empresas brasileiras, né? Só a parte experimental que está sendo feita aqui dentro. Pelo menos esse é o conhecimento que eu tenho atualmente. Assim, eu não vou saber os detalhes, mas eu tenho essa mesma impressão, assim. Muito obrigado, Antônio. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado a vocês aí que ficou assistindo a gente até essa hora. A gente conversou aqui com o Antônio, falamos aqui sobre microbioma, falamos sobre políticas educacionais, políticas econômicas, falamos aqui sobre diversos tipos de tratamentos que estão sendo desenvolvidos utilizando ciência, tecnologia, mais precisamente, né, microbioma gastrointestinal, tanto na questão do diagnóstico como no tratamento de doenças. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir para você seguir aqui a gente, né, inscreva-se no nosso canal, e eu deixo as últimas palavras aí com o Antônio. É com você. Bom, é um grande prazer estar aqui. Assim, o Carlos eu conheço ele há muito tempo, então é muito legal estar conversando com um amigo meu aqui. Algumas coisas a gente até conversa no dia a dia, mas aqui está com uma profundidade bem interessante. E é muito bom a oportunidade de estar falando com pessoas, expandir a comunicação científica, né, que eu acho que é muito importante. E eu agradeço, né, essa entrevista. Eu espero que todo mundo tenha gostado. É um tópico que daria para conversar por 6 horas, dias, em cada assunto, mas a conversa foi bem interessante. E obrigado pela muito obrigado a Letícia que nos apoiou aqui também durante a gravação. E até a próxima, pessoal.